de obras completas. O Senhor não tarda, o Senhor não falha, o Senhor chega na hora certa, no momento certo, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso que fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para tuas promessas, eu confesso que vai valer a pena acreditar. Pois eu sirvo
Você talvez na hora certa pode ter passado, Deus está atrasado, os planos de Deus talvez não sejam tão certeiros, tão rápidos como nós achamos que devemos ser. Mas Ele é perfeito e Ele faz na hora certa. E de repente as circunstâncias parecem que está tudo errado, que está tudo perdido. E de um segundo para o outro Ele vira o quadro completamente. Ele faz um milagre, Ele muda a sua vida, Ele coloca alguém perfeito na sua vida. Só que na verdade Ele já colocou, é só a gente receber. E esse perfeito é Jesus. Receba Jesus na sua vida, hoje, sempre, e Ele não falhará. Amém? Amém. Vamos louvar. Seus planos podem
Os planos do Senhor sobre as nossas vidas, ninguém pode impedir, amém? Vamos falar o nosso tema. Minha pátria para Cristo, a igreja. Minha pátria para Cristo. Nossa divisa. E ainda muitíssima terra para ser conquistada. Josué, capítulo 13, verso 1. Faremos agora a leitura da palavra do Senhor, se encontra em Atos, no capítulo 10, o verso 1 ao 22. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente o anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Aterrorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: As suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o multidor de ouro, que está perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre seus auxiliares. E contando de tudo que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Eu tenho fome, queria comer, e quando a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. Havia nele toda espécie de fabuléis, bem como intérpretes da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro, porém, respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame de impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o sol foi colhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamaram e perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levanta-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo que disse: Chamasse você à casa dele, para que eu ouça o que você tem a dizer. Amém. Os irmãos podem se sentar. Estaremos entrando agora no nosso momento de oração. A palavra do Senhor nos fala em Lucas 18:13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Estaremos orando agora pela igreja, pelos projetos da igreja e pelos irmãos que se encontram enfermos. Para essa oração, eu vou estar pedindo a irmã Kátia o que está fazendo. Pela igreja, pelos projetos da igreja e pelos irmãos que estão enfermos. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, meu Deus, porque viemos aqui à casa nessa noite para louvar e exaltar o teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Ó
conosco, ó Deus, abatidos, ó Deus, desmotivados, ó Pai, mas Espírito Santo, ó Pai, que eles, o Senhor seja o motivador, ó Pai, o combustível na vida de cada um deles, ó Pai. Pai, que possamos prosseguir, ó Deus. Fica, ó Deus, com a tua serva na frente desse culto, toma ela, sua casa, sua vida, ó Deus, em tuas santas mãos. Fica, ó Deus, Jesus querido, com cada um de nós, ó Pai. Te louvamos por esse mês, segundo mês, ó Deus, de missões, que possamos, ó Deus, a cada dia, ó Deus, ter esse compromisso com o Senhor de falar do teu amor, ó Deus, daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor faz, que o Senhor irá fazer na vida daquele, ó Deus, que necessita, ó Deus, de um encontro real contigo. Fica, ó Deus, conosco, eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós temos uma irmã nos visitando, a nossa irmã Crislaine, da Igreja Atitude da Caixa Moura. Sejam muito bem-vindos, irmãos que estão em próximo, pode cumprimentar a nossa irmã. Sinta-se à vontade, a casa do nosso Pai, amém? Amém. Vamos entrar agora no nosso momento de dedicar os dízimos e ofertas. A palavra de Deus nos diz em Mateus 25, 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor.
Santo Deus, que possam sair de uma forma diferente, que o Senhor possa falar em seus corações, que o Senhor possa estar tocando nas áreas que necessitam do teu toque e da tua atuação. Muito obrigado, ó Deus de amor, que esses dias nos possa ajudar no crescimento da tua casa. Tudo aqui, Santo Deus, é feito para a tua honra e para a tua glória. Muito obrigado. Essas bênçãos eu te agradeço, em perdão dos meus pecados, no santo nome de Jesus, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Tem alguém que fará aniversário essa semana? Avi. Irmão Marco também, que fez aniversário semana passada. Amado Deus, nós somos gratos ao Pai, porque vem de Ti tudo aquilo que nós necessitamos. O Senhor é um Deus fiel, que sempre se apresenta nas nossas vidas, nas mais diversas necessidades que nós venhamos a possuir. E por isso, ó Deus, nós Te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos pela vida do Ravi, ó Deus. O Senhor tem feito com que ele cresça com inteligência, mas acima de tudo, ó Deus, com a alegria de Te adorar, com a alegria de estar na Tua casa. Tão pequeno, ó Deus, mas já rende louvor e adoração ao Senhor. Que o Senhor abençoe a vida desta criança, que ela possa ser a alegria do Senhor, ó Deus, que ela possa crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Dê aos pais, ó Deus, sabedoria para educar, sabedoria para cuidar dele, ó Deus, e que o Senhor faça uma vida, uma bênção no seio desta família e para a nossa sociedade, ó Deus. Eu Te agradeço também pela vida do nosso irmão Marcos, ó Deus, que completa mais um ano em Sua presença. Que o Senhor abençoe a vida dele, ó Deus, seja no seu ministério, seja com a sua família, seja com os seus projetos, seja com a sua vida profissional. Que o Senhor esteja abençoando tudo aquilo que ele vier a se envolver e que tudo seja para louvor da Tua glória, Deus. São essas bênçãos que eu te rogo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero chamar o ministério de louvor, estaremos louvando. A igreja se coloque de pé, aqueles que puderem. Amém. Antes de estarmos louvando, entregar a palavra para a igreja. Não sei qual foi o sermão preparado essa noite pelo pastor, mas eu acredito que Deus está querendo falar para alguém ou para alguém essa noite que se procurares, vai achar. Se buscares, vai achar. Talvez você esteja precisando de cura. Talvez você esteja precisando de esperança. Talvez você esteja precisando de paz. Eu não sei o que você está precisando. Mas o Filho, o Espírito e o Pai têm tudo o que você precisa. Se buscardes de todo o seu coração, encontrará. Ele está esperando você buscar, bater a porta. Você vai encontrar, amém? Eu creio num Deus que tudo pode fazer, mas eu creio também num Deus que é tudo que precisamos, amém?
Deus, Deus Pai, peço perdão pelos meus pecados e graças ao Senhor por estar em tua casa, louvando e agradecendo pelo seu nome. Meu coração cheio de gratidão, Pai, eu peço mais uma vez pela tua misericórdia, para estar nos entregando a tua santa vontade, a tua santa palavra, Pai, ministrada através do seu céu. Que o Senhor possa agora ser com ele, enchendo o teu Espírito Santo, Pai, tocando cada parte do seu corpo, fortalecendo, rejuvenescendo, Pai, e dando uma porção dobrada mais uma vez do teu Espírito Santo, para guiar o teu santo povo até o dia que tu veio nos buscar, Pai. Que essa palavra possa entrar em nossos corações e que o seu Santo Espírito possa completar, Pai, cada frase, cada entonação, cada exclamação feita a partir da proclamação da sua palavra, Pai, pois sabemos que ela não volta vazia e que nós possamos recebê-la e também multiplicá-la como testemunho de nossas vidas. É o que eu imploro no nome do seu Filho Jesus. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. O assunto que Paulo tocou, qual seria o tema da mensagem, continua ainda tendo a proposta de despertar para a igreja, para a sua missão. Mas o nosso Deus, ele é poderoso, irmãos, e a sua palavra, ela é eficaz. E muitas vezes nós imaginamos um efeito a respeito da ministração dela e ela acaba indo além daquilo que nós imaginamos. E eu creio que isso vai ocorrer mais uma vez, porque volto a dizer, a palavra do nosso Deus, ela é poderosa. A minha palavra não, mas a do Deus é. Abra sua Bíblia, portanto, no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Estaremos lendo do versículo 26 ao 31. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E eu pegarei esse diálogo da metade para frente, porque a princípio será isso que nos importará no decorrer da mensagem. Disse-lhe Jesus à mulher samaritana: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse:
Quando a mulher deixou o seu canto, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Soberano Deus, eu te louvo e adoro o teu santo e excelso nome, porque eu sei que o Senhor é rico de amor, graça e misericórdia. E por isso, ó Deus, eu te rogo que em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor a ministrar ao coração do meu povo, ó Deus. Nesse instante, me coloco totalmente em tuas mãos, ó Deus, porque me falta a capacidade para cumprir aquilo que há de necessidade no coração de cada um. Então, ó Deus, que o teu poder se manifeste na nossa vida e faça a tua obra redentora. São essas bênçãos que eu te rogo em nome de Cristo Jesus. Amém. Como seguidores de Cristo, por vezes nós escolhemos essa escolha que nós fizemos, de sermos seguidores de Cristo. E nos tornamos seguidores dos nossos instintos, seguidores dos nossos desejos, seguidores do nosso achismo. Aquilo que nós consideramos ou achamos ser correto, melhor para nós, para as outras pessoas, aquilo que achamos ser melhor a ser dito, a melhor forma de ser feito as coisas. No que concerne ao evangelismo, nós, principalmente no que concerne ao evangelismo, nós pecamos muito nessas coisas. Há um modelo vitorioso, irmãos, para fazer a obra do Senhor. Há um modelo de sucesso para nós alcançarmos, ou na verdade, para levar as pessoas a ter um encontro com o Senhor Jesus. E esse modelo, ele não é humano. Esse modelo, ele não está em nenhum tipo de livro. Esse modelo, na verdade, ele só está em um livro, a Palavra de Deus. Esse modelo, ele vem do Senhor para cada um de nós. Mas muitas vezes nós abrimos mão do modelo perfeito e correto para colocar coisas que nós achamos ser o ideal, quando deveríamos, na verdade, seguir o exemplo de Jesus em tudo, irmãos, em todas as suas práticas, no seu modo de falar, no seu modo de tratar as pessoas, no seu modo de relacionar. Porque em Jesus nós vamos ver o método perfeito para tratar, para cuidar a alma que está aprisionada, para a pessoa que está vivendo sob o jugo do pecado. E muitas vezes nós olhamos com um olhar totalmente equivocado para aquela pessoa que necessita da palavra de Deus, que necessita de uma palavra de conforto e consolo. Eventualmente, irmãos, contudo, nós podemos encontrar algumas pessoas com práticas que são práticas evangelísticas que nos servem de inspiração. E por incrível que pareça, nessa história, essa prática evangelística que nos servirá de inspiração não está na atitude dos discípulos, não está na atitude dos servos de Deus, mas está na atitude de uma mulher recém-convertida, da Samaritana. Mas antes de falar e desenvolver esse assunto, nós precisamos entender como uma pessoa ela acaba tendo um encontro com Cristo Jesus e tendo a sua alma salva. A salvação ela ocorre somente para as pessoas que entendem a sua necessidade. Eu preciso ser salvo. Nenhuma pessoa que acha na condição de um não perdido se considera numa situação em que eu preciso de um resgate, eu preciso de uma transformação, eu preciso de um encontro com o Senhor Jesus. Nenhuma pessoa que se acha perfeita na sua saúde espiritual se acha numa condição de ser tratado espiritualmente. Portanto, a primeira condição para ser salvo é ter um entendimento desta necessidade. Eu preciso ser salvo. Eu preciso ser resgatado. Em segundo lugar,
há necessidade de confessar os seus pecados, há necessidade de se arrepender dos seus atos pecaminosos, e há necessidade de um desejo de ser perdoado. Mas como ter essa necessidade de ser perdoado, se eu não reconheço que eu sou um pecador ou que eu pequei? Em terceiro lugar, há a necessidade de aceitar a condição de Jesus. Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Sem isso, nenhuma alma é transformada. Sem isso, nenhuma história é mudada. Sem isso, nenhuma pessoa consegue ser resgatada. Então, são condições para um coração fértil. Estas são condições para se receber a palavra de Deus, aceitá-la, e que essa palavra possa produzir algo na nossa vida, possa transformar áreas da nossa vida. Muitas vezes as pessoas, elas aceitam a doutrina, elas aceitam os cultos, elas aceitam muitas coisas da igreja, mas não reconhecem Jesus como necessário na sua vida, como necessário sendo o Senhor, sendo o Salvador da sua alma. E aí, quando isto ocorre, tudo aquilo que o Senhor faz é nos levar a examinar as nossas condições, ver a nossa real situação, para que assim nós possamos nos arrepender e mudar aquilo que precisa ser mudado. E aí, meus irmãos, consciente ou não a respeito da nossa situação, nós que já estamos numa condição de salvo, de libertos, pessoas que estão caminhando com Cristo, nós temos que ter um entendimento que não cabe a nós separar os peixes. Vou repetir: não cabe a nós separar peixes, cabe a nós pescar. O que eu estou dizendo? Não cabe a nós ficar olhando para A, B e C, a condição de A, B e C, e considerar quem é digno de ser perdoado, quem é digno de ser resgatado, quem é digno do amor de Cristo. Cabe a nós jogarmos a rede. E quando jogamos a rede, virá todo tipo de peixe. E caberá ao Senhor examinar aqueles peixes na hora certa, separar um dos outros. Mas cabe a nós evangelizar a quem for. Nesse texto lido, vemos discípulos de Jesus com este comportamento equivocado, irmãos, indo na contramão do exemplo de Jesus, dos ensinos de Jesus. Os discípulos andavam com Jesus, mas infelizmente ainda não tinham o coração do Mestre. Eles olhavam para as pessoas com preconceito. O ódio que eles tinham antes de caminhar com Cristo ainda perdurava no coração deles. O rancor, o preconceito. E como fazer a obra do Senhor desta forma, irmãos? O Mestre caminhava e apontava uma direção, e a prática deles era distinta à do Mestre. Eles cometiam um grave erro de olhar para as pessoas e tentar achar que sabia das condições das pessoas e se elas eram merecedores da graça e da misericórdia do Senhor. E um dos principais erros evangelísticos, irmãos, que nós precisamos evitar é permitir com que nós possamos ter uma vida em que odiamos pessoas por causa de certos comportamentos ou certas escolhas que elas fazem. Não há como nós cumprirmos o ídolo do Senhor Jesus se o ódio por um determinado grupo de pessoas, sendo elas que escolhemos uma determinada religião, uma determinada posição política, continue ocorrendo na nossa vida. Quando nós permitimos que esse tipo de pecado domine o nosso coração, o mal está conseguindo o seu propósito, nos impedir de importarmos com as outras pessoas. Esse sentimento de ódio,
esse sentimento de preconceito estava ali no coração dos discípulos, irmãos. E eles tinham isso com relação aos samaritanos, porque eles consideravam os samaritanos pecadores, e de fato eram. Mas eles achavam que através dessa situação, do comportamento errado deles, eles não eram dignos de compaixão. Queridos, eles esqueceram de olhar para a vida deles. Eles esqueceram de olhar a condição que eles se encontravam quando Jesus chamou cada um deles. Não tinha ninguém perfeito, todos eles como pecadores ali. Mas Jesus escolheu. E como o maior exemplo de todos, Jesus dá ainda a oportunidade para um grande pecador, aquele que iria trair ele, Judas. Então, irmãos, todo o exemplo de Cristo é abandonado porque o coração daqueles homens estava cheio de coisas que não eram de Deus. Eles foram lá naquela cidade de Sicar, eles negociaram com os samaritanos, eles entraram ali, conversaram com aquelas pessoas, compraram alimentos com eles, mas não tiveram a atitude de falar de Cristo, não tiveram a atitude de dar a oportunidade àquelas pessoas de salvação. Eles se calaram, irmãos, porque eles não tinham o coração do Mestre. Que oportunidade eles perderam? Nos motivos que os levaram lá, irmãos, havia argumento para eles começarem o diálogo evangelístico. Olha, nós estamos aqui, por exemplo, nós estamos aqui comprando um pão para saciar a nossa fome, mas daqui a pouco nós vamos ter fome de novo. Mas venha com a gente, nós vamos mostrar ali alguém que é o pão da vida, que vocês vão comer deste pão e nunca mais terão fome. Vamos lá conhecer a Jesus. Mas eles não fizeram isso. Em vez disso, permitiram que o preconceito, uma muralha diabólica, se tornasse impedimento de cumprir o papel de evangelista, de atalaias do Senhor. Mas eu quero que você olhe agora para o outro lado. Eu quero que você olhe para uma outra pessoa. Eu quero que você olhe para a atitude da samaritana, uma nova convertida. Vemos nela as atitudes exemplares, irmãos. A primeira atitude dela foi que ela abandonou o cântaro. Qual era a necessidade dela quando ela chega naquele instante lá para encontrar Jesus? Era de água. Para levar a água para casa, ela precisava do cântaro. E naquele instante, após ter um diálogo com Jesus, ela abandona o cântaro. A alma dela foi salva. O coração dela mudou. E assim mudou a prioridade dela. Também mudou a forma como ela via as coisas, como ela via a vida, como ela enxergava a própria vida dela. Aquela mulher era uma mulher de muitos homens. E quando ela chega até Jesus, ela chega com o fardo do pecado, da acusação, dos olhares discriminatórios para com ela. Mas quando ela encontra Jesus, ela encontra alguém cheio de amor, de misericórdia, alguém querendo que está ali preocupado com a alma dela. Isso transforma a vida daquelas pessoas que foram sempre olhadas com preconceito, sempre menosprezadas pelas pessoas. Veja o exemplo de Cristo, irmãos, que Jesus está nos dando. Olhe diferente, trate diferente, se envolva com a pessoa de uma forma diferente, como eu me envolvo com você, se importando e cheio de amor. Ela entendeu que ela ainda havia coisas a ser tratadas nela, mas aquilo que estava queimando, incomodando o seu coração foi dissipado. As trevas deu lugar à luz divina. Aquilo que estava ali ocorrendo era Jesus revelando os seus segredos mais íntimos
Mas em vez dela ficar revoltada com aquilo, chateada com aquilo, como que tu está falando da minha vida? Como que você está falando aí que eu sou uma mulher pecadora? Gente, que negócio, eu não quero mais conversa contigo não. E sair chateado. Mas não, aquela mulher sentiu o amor nas palavras de exortação de Jesus, porque verdadeiramente existia amor. Jesus não deixou de mostrar para ela que ela estava no pecado, mas fez isso cheio de amor. Então é diferente de você simplesmente apontar o dedo, é diferente de simplesmente você acusar. Você quer esta alma liberta. Era isso que Jesus queria, irmãos. Então ela não ficou chateada, ela não ficou revoltada, mas ela se encheu da presença do Espírito Santo. E isso transbordou sobre a vida dela de tal forma que ela sai daquele local sem conseguir se conter. Ela precisava falar, ela precisava compartilhar com as outras pessoas. Venham ver quem eu encontrei. Todos nós temos uma história de amor. Todos nós não, a maioria. Tira, a maioria. Essa parte, dali para lá, tem uma história de amor. E todos nós ficamos muito felizes quando isso ocorreu. E nós conseguíamos compartilhar essa história. Nós queríamos falar sobre a pessoa. Nós queríamos contar o que nos encantou. E nós precisamos resgatar isso com relação a Jesus, irmãos. Um dia nós fomos encontrados nos nossos pecados, falhos, cheios de defeitos. Mas em vez de acusar, Jesus ele mostra onde estamos pecando e começa a nos tratar, a nos mostrar: olha, eu tenho mais a te ofertar, eu tenho mais a te oferecer, eu tenho mais para a tua vida do que um pecado pode te oferecer. E isso nos encheu de amor. Isso transbordou sobre a nossa vida de tal forma que chegou um momento que nós começamos a falar a respeito de Cristo. Mas por que paramos? Por que está faltando essa paixão? Por que está faltando esse entusiasmo? Por que está faltando em nós essa alegria de ter encontrado o nosso Salvador? Por que não estamos nos comportando como essa mulher samaritana, saindo pelas ruas e falando: olha, venham ver quem eu encontrei, conheça quem eu conheço. Permita ele falar aquilo que ele falou para mim. Muitos pecadores erradamente se portam como Adão e Eva, se justificam, culpam seus problemas, as circunstâncias da vida, quando na verdade só deveriam reconhecer o pecado e confessar, mudar, permitir que o amor de Deus transborde sobre as suas vidas. Assim fez a samaritana, irmãos. E isso gerou um sentimento incontrolável nela. Isso gerou uma urgência de compartilhar com as pessoas todas as alegrias que ela recebeu naquele instante. E para ela não tinha mais obstáculos. Ela não queria mais saber o que as pessoas pensavam dela. Não importava o que as pessoas diziam dela. Não importava mais como as pessoas iam olhar para ela, porque ela sabia que agora era uma nova pessoa. Não importa mais como você me olha, não importa mais o que você diz de mim, porque o que importa agora é o que Cristo está fazendo em mim, e eu quero que você conheça esse Cristo. O Senhor tem muito a fazer na nossa vida, o Senhor tem feito muito na nossa vida, e o Senhor quer fazer muito mais na nossa vida. Mas tudo isso, meu irmão, eu quero te perguntar: o que você fará com isso? Será que você olhará para as pessoas depois de o Senhor te abençoar com tamanha graça e misericórdia, e olhará para as pessoas de uma forma diferente? A condição daquela mulher não era desconhecida naquela cidade. Muitas pessoas conheciam a história.
podia perdoar, amar. E isso precisava ser compartilhado. Meu querido, minha querida, você é uma pessoa liberta. Você é uma pessoa amada. Você é uma pessoa em que a graça e a misericórdia do Senhor se manifesta todo dia sobre a tua vida. O Senhor aponta o caminho para você e você desvia desse caminho, e o Senhor está sempre ali te aguardando com amor, sempre querendo, cuidando de você. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele te ama. Então você precisa compartilhar deste amor com outras pessoas. Há outras pessoas perdidas, há outras pessoas sem esperança, há outras pessoas recebendo acusação pelos seus pecados, há outras pessoas sendo prisioneiras dos seus sentimentos, sem saber o que fazer da sua vida. E a tua história de vida é uma história de vida com Cristo, para a qual você pode dar testemunho do poder do Senhor. Talvez algum dia nós tenhamos vivido com essa urgência de pregar o Evangelho, de compartilhar com as pessoas do amor, a respeito do perdão, a respeito da salvação. Mas precisamos nos perguntar de uma forma muito séria: será que esta urgência acabou? Será que estamos vivendo na nossa sociedade, nas nossas famílias, numa situação de total paz? O Senhor nos chama para nos abençoar, mas também para sermos canal de bênção. O Senhor te chamou aqui nesta noite para te abençoar, mas para te fazer também um instrumento poderoso nas mãos dele. Muitas vezes nós negociamos, muitas vezes nós conversamos sobre tudo com várias pessoas. As oportunidades nos são concedidas, mas não temos um diálogo evangelístico com as pessoas. Não conseguimos contextualizar nada do que estamos vivendo, aproveitar nenhum momento. Às vezes as pessoas estão sofrendo ali e nos acovardamos. Não falamos aquilo que deveríamos falar da parte do Senhor. Sabe por quê? Porque estamos focados no que queremos receber e não no que Cristo quer da nossa vida. A mulher samaritana, ela foi ali focada no que ela queria água, mas quando ela recebeu a palavra, ela deixou o cântaro e foi pregar a palavra. Os discípulos chegaram ali, conhecedores dos ensinos de Jesus, chegaram ali naquela cidade, negociaram, porque este era o foco deles, conversaram com as pessoas, mas nada mudou, porque o foco deles, o objetivo deles eram coisas e não nós. Mas além de não nos atentarmos para esses erros, nós acabamos escalando os nossos atos com equívocos de negligência, utilizando de preconceitos religiosos, sociais e vários outros tipos. Quem somos nós para julgar quem é merecedor, quem é digno de nós pararmos, falarmos, orarmos? Quem somos nós, pessoas dignas, que merecimento nós temos de escolher quem vai receber a palavra de Deus ou não? Quem somos nós, pecadores? Quem somos nós, pessoas que dependem da graça e da misericórdia do Senhor? Senão não estaríamos aqui hoje, irmãos. Muitas vezes consideramos como impuro e maldito aqueles pelo qual o Senhor coloca nas condições de receberem as nossas orações. Elas estão no meio do nosso caminho, ou à frente da nossa vida. Não é por acaso, irmão. Não é por acaso. O inimigo vai tentar colocar no teu coração, na tua mente, que aquela pessoa é uma pessoa que você precisa evitar, precisa odiar. Mas isso é coisa do inimigo. Nós precisamos estar atentos às oportunidades, irmãos. Precisamos amar o pecador, não o pecado, o pecador, para que tenhamos condições de orar. E isso é um trabalho, irmãos.
Isso é uma luta. Isso não é fácil. Mas assim como nós oramos por cura, oramos por emprego, oramos para que o Senhor atue na nossa família, precisamos orar para que o Senhor trabalhe no nosso coração e tenhamos de amar com condições de amar como Ele ama. Como Ele ama. Lembra que nós lemos aqui em Atos 10 a história de Pedro com Cornélio? Pedro lá, não, isso aqui eu não posso ter contato, com esse aqui eu não posso evangelizar. O Senhor falando, Pedro, o que você está pensando aqui? Você está falando que é maldito aquilo que eu coloquei como missão? Tudo é meu, Senhor. Vai lá, faz a tua parte, faz o teu papel. Assim vemos crentes odiando pessoas quando deveriam amar. Como orar pelos samaritanos dos nossos dias, irmãos? Se nós não temos uma visão de Cristo, se nós não temos um comportamento como o de Cristo, como evangelizar os samaritanos de hoje que negociamos no nosso dia a dia, se o ódio, o preconceito toma as nossas vidas? Será que está aí a razão da Igreja de Cristo ter vivido momentos tenebrosos em que o ódio entrou, em que irmãos odiavam outro irmão por causa de escolhas políticas? Isso não é de Cristo. Isso não vem do Senhor. Não deveria nem entrar na Igreja de Cristo. Não deveríamos olhar para A e B e C por suas escolhas e falar que A é maldito, que A é do inferno. Só é aquilo que nós damos autoridade para ser, irmãos. Precisamos aprender a ser e a viver como Cristo nos ensina. Quando nós não fazemos isso, damos oportunidade para o inimigo fazer a sua festa, trazer vergonha para a Igreja de Cristo. Mas voltemos a nossa atenção para a samaritana. Como disse, ela deixou o campo. Ela saiu de casa com um propósito. Ela tinha uma necessidade. Mas ao encontrar Jesus, ela se torna o cântaro de Deus. Ao encontrar Jesus, ela deixa o cântaro ali, porque ela passa a levar na sua própria vida a água da vida. A água que passou a jorrar através da vida dela. Ela deixou o cântaro ali e ela passou a ser esta água que jorra para a vida dela. A palavra de Deus fluía não somente pela sua boca, mas por aquilo que ela era, por aquilo que ela se transformou, por aquilo que ela tinha dentro dela. Ela agora era a mão, os pés e a boca do Senhor. Quem somos nós, irmãos? Estamos indo até o Senhor Jesus com alguma necessidade, mas precisamos sair dali como aquela mulher saiu. Ela encontrou a fonte que iria jorrar por toda a eternidade da vida dela, imediatamente mudando o seu coração, os seus valores. Ela não precisava mais daquele jarro, ela não precisava mais daquele canto, porque tudo que ela precisava já estava dentro. Ela só precisava viver a vida. Ela só precisava ser aquilo que Cristo trouxe para a vida dela. Talvez isso já ocorra contigo em vários momentos e você não percebe. Você chega até Jesus com um problema, com uma necessidade, assim como a mulher samaritana. E diante dessa necessidade, você apresenta a Jesus em oração os seus problemas, as suas dificuldades, ou de repente nada fala, você só pede. Mas naquele instante, Jesus começa a falar com você. E você precisa parar para prestar atenção. E eu vou dizer, muitas vezes, nesses encontros que nós temos, o Senhor não nos dá aquilo que queremos. E o Senhor fala, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você vai viver nessa situação.
E aí você sai dali chorando, reclamando: ah, Senhor, eu queria isso não aconteceu, eu precisava disso, isso não ocorreu na minha vida. Ah, meu querido, você não entendeu o princípio das coisas. O principal ocorreu ali. Você teve um encontro com o Senhor Jesus. A tua necessidade, a necessidade que você achava ser tão importante, te levou a ter um encontro com o Senhor Jesus. A samaritana achava que a necessidade dela de água era algo mais importante, mas o que era mais importante para a vida dela era o encontro com o Senhor Jesus. Todas as vezes que você chega com um problema, com uma dificuldade, algo muito importante está acontecendo: o teu encontro com o Senhor Jesus, e o Senhor ministrando ao teu coração. Se você vai sair dali com aquilo que você quer ou não, isso fica em segundo plano, porque o principal é aquilo que Cristo quer fazer no teu interior, é aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida, a libertação, a cura da tua alma. O que o Senhor quer é viver em comunhão e viver na totalidade na tua presença, e é isso que é de grande valor. Mas nós estamos olhando como os discípulos para coisas, ao invés de olhar para os planos espirituais de Deus, que são maravilhosos, são tremendos. Você olhar para uma pessoa e ver uma pessoa lavada e remida no sangue do Cordeiro, você olhar para uma pessoa que vivia ali sendo derrotada, os problemas que viviam jogando ela no chão, e ver essa pessoa se levantando mais uma vez, ver essa pessoa não se detendo diante das adversidades, porque confia no Senhor. Isso é uma mensagem do Senhor, meu irmão. Mas tudo isso ocorre muitas vezes no não do Senhor. Às vezes tem um sim de Deus, e nós devemos render graças ao Senhor por isso. Mas às vezes tem um não, mas ali está algo muito importante acontecendo na tua vida: o teu encontro com o Senhor. A sua dor, a sua necessidade, a sua angústia não pode apagar este privilégio que o Senhor quer viver intimidade contigo. O Senhor quer ter um encontro diário contigo. O Senhor quer caminhar contigo. Temos que parar de olhar para aquilo que nós queremos e olhar para aquilo que Cristo oferece para a nossa vida. Porque nós, de repente, estamos perdendo muita coisa, irmãos. O poder do Senhor manifesta na nossa vida é algo maravilhoso. E nós estamos olhando para aquilo que nós não temos. Nós estamos olhando para aquilo que nós queremos, quando na verdade milagres estão ocorrendo na nossa vida, a gente sem perceber. Milagres podem ocorrer através da nossa vida e a gente não percebe isso, porque nós estamos olhando para a coisa. A graça derramada no coração do ser humano deveria ser suficiente para mudar os seus antigos hábitos, deveria ser suficiente para mudar os seus interesses, seus sonhos, seus valores sobre a vida. Mas muitas vezes isso não ocorre. E não ocorre porque nós não estamos prestando atenção naquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. A mensagem daquela mulher não foi complexa. Ela não apresentou um plano de salvação. A mensagem daquela samaritana foi simples. Ela cumpriu o papel dela de anunciar quem era Jesus. Foi simples assim. Mas ela tinha a confiança que Jesus cumpriria o papel dele. Ela chega naquela cidade e começa a dizer: venham ver o homem que disse tudo que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Ela desperta naqueles homens e naquelas mulheres o interesse, e ela imagina: olha, eles vão lá, de repente vão receber aquilo que eu recebi. Mas ela fez, irmãos, ela só anunciou, ela só apontou para Jesus. Olhemos para a nossa vida cristã, sejamos sinceros em responder, irmão. As nossas necessidades têm nos tornado egoístas a tal ponto de nós tentarmos compreender
suas histórias com Cristo. A mensagem de Cristo para este mundo perdido, para os seus amigos que estão passando por dificuldade, é o que Cristo tem feito na tua vida, tem te sustentado. Ele tem atuado sobre a sua vida de uma forma muito diversificada, meu filho. Esta é a mensagem simples e pura. Venham ver, venham conhecer o Cristo que eu sirvo, venham conhecer o Senhor o qual eu sirvo. Muitas vezes nós não evangelizamos, irmãos, e não fazemos isso porque nós não temos o evangelismo como prioridade. Que tamanha vergonha! Crentes instruídos que eram discípulos de um lado e do outro lado, uma recém-convertida. Atitude imediata de um lado e letargia dos crentes. Qual exemplo seguiremos? Quem temos sido no nosso comportamento? A samaritana ou os discípulos? Como temos nos comportado com relação à mensagem de Cristo? Será que temos esse entendimento que há uma urgência da nossa vida ser a mensagem do Senhor para as pessoas perdidas? Seremos motivo de elogio como a samaritana ou de vergonha como os discípulos quando um dia nós tivermos encontro com Cristo? Como o Senhor olhará? Quando o Senhor olhar para as nossas mãos, o que Ele verá? Pães ou almas? O que o Senhor encontrará? Coisas ou vidas salvas? Quando o Senhor olhar a nossa história de vida, o que Ele verá? Seremos motivo de elogio ou de repreensão? Pela vida que ela tinha, muito provavelmente, irmãos, ela tinha uma fama naquela cidade, mas isso não impediu. Pela vida que ela tinha, e sendo ela mulher, muito provavelmente as pessoas não davam crédito às palavras dela, mas isso não importou para ela. Mude a tua forma de pensar, mude a sua forma de ver a missão que o Senhor confiou a você. Pare de dar desculpas, pare de apresentar justificativas. Essas coisas precisam dar lugar à crença da obra do Espírito Santo de Deus na tua vida, através da tua vida, na vida de outras pessoas. O Senhor te chama para ser um canal de bênção, apesar das suas dificuldades, apesar das suas limitações. Os discípulos entraram na cidade e eles voltaram com pão. Voltaram com pão. Mas aquela mulher voltou com muito mais para o Senhor. Quem será você? O dia que o Senhor te chamar, o que Ele verá? Quem Ele verá? Talvez você me diga: ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para me dedicar ao evangelismo. Ah, eu sou novo. Ah, eu tenho pouco conhecimento. Ah, eu trabalho muito. Ah, eu tenho dificuldade, eu estou sempre envolvida com muitas coisas. Eu não tenho tempo de me envolver com a equipe de evangelismo. Eu quero te perguntar uma coisa: com quantas pessoas você trabalha? Com quantas pessoas você falou a respeito do amor de Cristo? Com quantas pessoas você conversa durante o dia? E durante o dia, com quantas pessoas você fala simplesmente: Jesus te ama? Com quantas pessoas você já teve contato na história da tua vida? E quantas pessoas foram impactadas por aquilo que Cristo fez e faz na tua vida?
Que desculpa nós temos, irmãos? O campo é a nossa vida. O campo é aonde nós estamos. O campo é aquilo que o Senhor oportuniza para nós. O campo não é simplesmente onde os missionários estão. O campo não é somente aqui na igreja. O campo é onde o crente está. E aonde ele está, ele tem que ser a mensagem de Cristo. Mesmo que não seja falado, mesmo que não seja explicado o plano da salvação, ele precisa ser a mensagem de Cristo. A vida dele tem que dizer para as outras pessoas: eu preciso conhecer esse Jesus, o qual ele falou, o qual ele conversa todo dia. As pessoas têm que ter interesse, curiosidade, irmãos, quando olharem para a nossa vida e ver algo diferente. E esse algo diferente é a presença do Espírito Santo de vida, de Deus. E olhar para a nossa vida e entender que eu preciso conhecer esse Jesus. Atenção, Jesus afirmou: a boca fala o quê? O quê? Do que o coração está cheio. Então vamos fazer uma conta aqui. Durante o teu dia, durante a tua semana, durante a tua vida, por que você não tem falado do amor de Cristo? A mulher samaritana, ela ficou tão cheia do amor de Cristo que ela não aguardou. Quanto tempo ela levou para pregar a mensagem do Senhor, para falar de Cristo? Quanto tempo ela estudou para falar a respeito da mensagem de Cristo? Ela não fez nenhum seminário, ela não fez nenhum estudo bíblico, ela simplesmente recebeu a palavra e o coração dela estava cheio do amor de Cristo, e a boca dela falou do amor de Cristo. Então, se não falamos a respeito do amor de Cristo, precisamos estar atentos. O nosso coração precisa estar cheio do amor de Cristo, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então amanhã eu falarei do amor de Cristo, depois da manhã eu falarei do amor de Cristo. Eu não sei como, eu não sei o que vou fazer, mas o Espírito Santo de Deus há de me capacitar para que eu possa falar o que Cristo pode fazer na vida das pessoas. Então, vamos dizer como profetas de Deus: Senhor, eis-me aqui, use a mim, use-me, Deus, use-me, porque eu quero ser um canal de bênção em tuas mãos. Quem aceita esse desafio? Quem aceita esse desafio de ser usado por Deus? Isso é você com o Senhor. Oremos. Amado Deus, graças nós damos a Deus pela rica oportunidade de servir e te adorar. Que o Senhor abençoe-nos, Deus, de uma forma que a nossa vida possa ser a mensagem do Senhor. Nós temos sido cheios do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Assim tem sido a nossa vida. Mas o que temos feito com isso, Deus? Então mude o nosso coração, mude o nosso entendimento, que nós possamos ser ousados na mensagem do Senhor. Nós não sabemos como fazer, ó Deus, mas cremos que o Senhor há de nos capacitar, há de nos ensinar, e nós poderemos compartilhar para todas as pessoas aquilo que Tu és na nossa vida. Leva o Teu povo, ó Deus, para os seus lares, debaixo da Tua paz e da Tua presença. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus,
e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Vilheiro e seja com todo o seu povo para toda a face da terra, Deus. É o que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ministério.